Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da laicidade do nosso Estado brasileiro, né? Afinal de contas, a gente pode ou não pode rezar dentro da escola ou fazer alguma referência religiosa? Bom, esse assunto é muito delicado e eu resolvi gravar esse vídeo principalmente porque a gente está chegando agora no final do ano, e muitas escolas, né, começam a fazer alguma referência às festas de fim de ano, festas de Natal. E acabam inserindo dentro do seu repertório questões que acabam, de alguma medida, esbarrando ou envolvendo religião, seja ela qual for. Então, assim, primeira coisa, eu acho que é importante a gente esclarecer, a nossa Constituição ela vai dizer que o Estado brasileiro é um Estado laico. Então, a Constituição brasileira, ela faz uma separação extremamente importante. Estado de direito é uma coisa, religião é outra coisa, completamente separada do Estado de Direito. Ah, mas Wagner, isso daí é óbvio. Não, não é óbvio. Existem estados, como o Afeganistão, por exemplo, e tantos outros, que a religião e o Estado são a mesma coisa, ok? Então, o Estado opera em alguns lugares do mundo, de acordo com os princípios do direito humano, mas também do direito e principalmente do direito religioso, do que se costuma, do que se tem considerado em relação à fé. No Brasil isso não acontece. O Brasil então ele se intitula laico e o laico significa nada mais, nada menos do que o direito e a aceitação de todas as expressões religiosas. Então, né, às vezes as pessoas fazem uma leitura equivocada, né? O Estado laico não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com a questão de ateísmo, de maneira nenhuma, né? Estado laico significa que ele aceita, respeita e acolhe todas as religiões e também até mesmo as não religiões, no caso dos ateus, ok? Então essa é a grande questão do nosso Estado, e a Constituição diz isso. E a partir do momento que a Constituição fala isso, ela está, então, respeitando as religiões, mas aí ela vai falar e ela vai citar essa questão, das religiões em diversos artigos no decorrer do texto da Constituição. E lá vai dizer, então, também, então, a partir do princípio que eu respeito, que o Estado brasileiro respeita todas as religiões, ele proíbe também que se privilegie religião A, B ou C, tá? Então, o Estado não pode, por exemplo, em nenhum tipo de manifestação, evento público, privilegiar determinada religião, ok? Então, essa é uma questão importante que a gente precisa ter em mente. A partir dessa lógica, a gente vai descendo, né, para a escola, por exemplo. Então, a escola pública. A escola pública, ela é uma escola que, em última instância, é uma representação do Estado de Direito brasileiro. Eu sou um servidor público, talvez muitos de vocês que estejam me ouvindo são servidores públicos, seja de qualquer rede, municipal, estadual, federal, não importa. A partir do momento que a gente é um servidor público, a gente se torna um representante desse Estado de Direito, um braço desse Estado. E as nossas ações, então, portanto, elas têm a ação do Estado. Então, se um professor, um diretor, ou qualquer servidor de qualquer área faz alguma ação que é inconstitucional, ele responde, sim, pessoalmente por ela, mas a instituição na qual ele trabalha também vai sofrer uma investigação, vai sofrer uma questão judicial, se for o caso, em função disso, porque ele é uma pessoa que trabalha dentro de uma instituição que permitiu aquilo, seja essa instituição por saúde, uma escola, uma secretaria de educação, por exemplo, tá bom? Bom, o que que isso tudo tem a ver então com o tema que eu provoquei vocês no início? A ideia a gente tem visto muitos comentários, muitas vezes, que, inclusive, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que alguns municípios chegaram até a institucionalizar o Pai Nosso, por exemplo, como obrigatoriedade. E aí alguém vai dizer, nossa, mas o Pai Nosso tem nada a ver, é uma reza universal. É uma reza universal que louva a um determinado Deus. Então, alguém que é ateu pode se sentir incomodado com isso. Você concorda comigo? Né? Como é que eu vou obrigar?
né, um grupo de alunos de uma escola a rezar isso todo santo dia, e se eu tiver ali um aluno naquele grupo que não acredita em religião nenhuma, por exemplo, ou que acredita numa religião que não tem a ver nada com isso, com budista, por exemplo, como é que essa pessoa vai se sentir tendo que rezar o Pai Nosso todo dia? Pensa bem, né? Então, isso contraria a Constituição. Isso eu, Wagner, estou falando, tá? Não tem nada a ver com direito, né? Direito de juiz, essas coisas, né? Eu não fiz advocacia nem nada disso. Porém, eu acho que é uma dedução quase que óbvia a partir do momento que a Constituição diz você tem que respeitar todas as religiões. A partir do momento que eu determino que você está rezando uma determinada reza que, tudo bem, ela pode abranger 99,9% das pessoas da população, mas se tem 0,1% que não concorda, não é todos. Então ela não poderia, ok? Então acho que essa é uma questão importante. Eu falei do Pai Nosso porque é muito comum a gente ouvir essa questão, não, mas o Pai Nosso é universal, não tem problema e tal, né? E aí a gente acaba se concentrando, obviamente, porque a gente está num país que tem ainda a maioria católica, porém tem uma grande massa que nas últimas 2 ou 3 décadas aí cresceu bastante de evangélicos, de várias vertentes, é, mas tem outras tantas religiões aqui no Brasil também, né? E o censo se eu não me engano, de 2010, ele já mostrava uma tendência crescente aí de perto de 8% da população não declarar ter nenhum tipo de religião, o que é algo que vem crescendo não só no Brasil, no mundo inteiro. Tem países na Europa que a grande maioria da população é ateu, por exemplo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a escola ela precisa então respeitar a Constituição. Então, se eu vou fazer uma festinha lá na escola, agora de fim de ano, de Natal, e eu trago uma música de um culto evangélico, por exemplo, eu trago uma música de um culto católico que canta lá no culto de domingo, para ser ensaiada e apresentada para todos os alunos e por todos os alunos. Isso, ao meu ver, é inconstitucional, né? Porque eu estou privilegiando uma religião em detrimento de outras, tá certo? Então, para não ter erro, o correto é não fazer. Ah, então, mas tá bom. Então vamos fazer uma oração sem falar de nada, né? Vamos fazer na hora que chega, vamos orar pelo nosso dia, ou então vamos orar para poder comer, agradecer a comida. Fazer um agradecimento genérico pela comida pode até ser, mas eu fazer um agradecimento, né? Pelo dia, pela escola, onde eu diga, por exemplo, né? Obrigado, Jesus. Deus abençoe nós. A partir do momento que eu falo Deus abençoe nós, eu estou falando de um Deus. Tudo bem, o professor pode estar falando do Deus dele, o aluno pode estar pensando num outro Deus, mas, de novo, né? A gente está trazendo nomes e nomenclaturas de determinadas religiões, que, embora sejam a grande maioria, ainda assim pode ser que afete alguém. Então, assim, eu quero dizer o seguinte: a gente não costuma ter muito problema desse tipo no Brasil, mas uma mãe pode perfeitamente ficar extremamente irritada e incomodada, né, ao receber o seu filho em casa depois de ir na escola e esse filho relatar que rezou, que fez uma oração, por conta da comida, por exemplo, né? Ou ela ir nessa festa de fim de ano aí e ouvir lá uma apresentação que faz claramente um hino ali religioso de alguma determinada religião, fazendo referência a um determinado tipo de fé ou de crença. E isso cabe processo, né? Cabe processo à escola, cabe processo ao professor, porque é inconstitucional. Então, assim, respeito, valores, o direito humano, né, o Estado de Direito, isso precisa ser privilegiado. Agora, a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer esses equívocos. Então, por mais que o professor ache que não está fazendo nada de errado, e aí eu faço um alerta especial para a educação infantil, porque às vezes eu acho que a criança é pequena e ali, de repente, ela não tem muito essa consciência, talvez, né? E eu estou ali justamente nesse lugar que você está tratando é, né, na formação básica ali da criança, né, e você está colocando situações na cabeça dela.
E você não, né, por mais que você seja um religioso, né, muito crente, muito fervoroso, com muita fé, a Constituição ela respeita perfeitamente todas as pessoas assim. Mas você tem que entender que não pode, não é porque você tem muita fé que você tem que obrigar uma criança a ter fé também, né? Essas coisas se constroem e essas coisas não pertencem ao Estado público, né, de direito de definir. Quem vai definir isso são as famílias das crianças. Então a família pode dizer, levar lá para a igreja X, Y, Z, ou não levar para a igreja nenhuma, isso não é papel da escola, não é. Ah, mas tem um ensino religioso na escola, né? Tem. Esse nome é um nome que, na minha opinião, já acho um nome equivocado, porque quando você olha a BNCC, por exemplo, ou mesmo os parâmetros que organizam ou as legislações que regulamentam o ensino religioso nas escolas públicas, a gente vai ver que esse ensino religioso, ele nada mais é do que a história das religiões. Então a ideia é trazer a maior diversidade possível de religiões para dentro da escola, para poder tratar aquilo lá dentro. Recentemente houve uma abertura para que se ofertasse esse ensino religioso de forma confessional, dentro da escola. O que que é isso? Aí sim, a escola quer ofertar lá uma questão católica, por exemplo, né? Então, há aí uma discussão judicial em relação a isso, porém, aí, veja, você vai fazer isso num horário determinado, vai propor isso para quem quiser, tá? E vai haver, obviamente, autorização dos pais e tudo mais. Então, assim, você não está é diferente de você reunir todo mundo numa festa e botar uma música lá, onde todo mundo que foi na festa vai ser obrigado a ouvir aquela música, gostando ou não, sendo ou não crente daquela religião. Se eu faço um curso paralelo, uma oferta paralela de uma determinada religião, vai quem quer. E aí muda um pouco de figura, tá? Existem, obviamente, as escolas privadas que são, né, que têm determinadas religiões. Esse é um exemplo claro. Então, eu vou me matricular na escola X, lá tem a religião tal, lá reza-se todo santo dia e tudo, faz todos os ritos da religião. Só que eu tô pondo meu filho lá e eu sei que eles fazem isso, eu quero pôr meu filho lá, né? Então aí não tem problema nenhum com isso, tá certo? Então isso é uma situação completamente diferente. Ninguém está desrespeitando nada e outra, a escola é privada. Existem escolas confessionais que podem fazer parceria com o poder público, né? E que também ofertam alguma coisa nesse sentido, mas também é diferente. Então pode. Então o que que a gente tem que tomar cuidado? Para resumir, já encerrando por aqui, porque senão você não vai se inscrever no meu canal aqui, né? Então é importante se inscrever no meu canal, comentar o vídeo. Esse é um assunto extremamente polêmico, né? Vou ficar muito feliz em saber o que vocês pensam sobre isso, como é que funciona aí na escola de vocês. O que eu sugiro aqui é que a gente realmente trate pelo viés constitucional, profissional, né? Então existem centenas, para não falar milhares, de mecanismos de se tratar ética, cidadania, valores, né, que são contemplados na sociedade que a gente vive, sem necessariamente inserir questões de cunho religioso dentro das aulas e dentro da rotina, do cotidiano da escola, tá bom? Isso não só em relação a rezas, mas também a gente tem que tomar cuidado em relação à questão de objetos, né, de coisas que façam algum tipo de menção a uma ou outra religião específica, né? Agora, isso daí não significa, de novo, né? Justamente a Constituição ela permite, né, e ela respeita todas as religiões. Então, o professor pode perfeitamente, e até saudável, desde que saiba conduzir, fazer debates sobre questões religiosas. Isso é uma coisa diferente, onde todo mundo pode falar, opinar, né? Tá, inclusive, né? Destacar os conteúdos de história, né? Quem dá aula, né? Quem é da área de humanas aí sabe que existe aí vertentes e visões, né? Da linha do tempo da história da religião, sobretudo das religiões católicas e evangélicas, que vão acabar configurando a religião ou a maioria da religião aqui no Brasil.
Então, isso tudo é outra situação. Isso tem que ser estudado, tem que ser discutido, mas de maneira nenhuma, em função desse estudo, o professor pode confrontar a crença dos alunos, ok? Então, fato histórico é uma coisa, crença, fé é outra, completamente diferente, que a gente não vai discutir isso. A gente precisa respeitar, tá bom? Então, cuidado, muito cuidado, tá? Se eu, né, fosse poder dizer alguma coisa para vocês em relação a isso, eu sugiro que evitem, evitem. Siga a regra, siga a Constituição. Trabalhem sem trazer nenhum elemento de determinadas religiões específicas para dentro da sala de aula ou para dentro da escola, se você é um gestor. Né? Isso aí, além de respeitar a Constituição, é o óbvio, na minha visão, de respeitar o princípio do ser humano, as crenças individuais de cada um, tá? Então, não rezar é muito mais respeitoso, do meu ponto de vista, do que rezar e deixar algumas crianças que não são daquela reza ou daquela crença excluídas da situação, né? Então, eu acho que isso é importante, tá bom? Então, de novo, deixa seu like aí, deixa seu comentário, compartilha o vídeo se você gostou e até o próximo.